Que bênção, que bom. Nós estamos aqui para um estudo da Palavra de Deus e eu quero fazer justiça a este nome, estudo bíblico, tá? E eu peço já a tua atenção e a tua compreensão, eu quero usar bastante a Bíblia, e eu quero conversar exatamente sobre a Bíblia. E quero trazer, se eu puder e se eu conseguir atingir esse objetivo, de te encorajar um pouquinho mais a apreciar a Palavra de Deus, a sua Bíblia que você tem aí em sua casa, quem sabe aí em suas mãos, ou quem sabe aí no seu aparelho, no seu dispositivo, enfim, já vou ficar muito contente. Estamos diante da Palavra de Deus e eu quero conversar com vocês um pouquinho para que nós possamos conhecer um pouquinho mais, apreciar um pouquinho mais e valorizar um pouquinho mais a Bíblia, a nossa Bíblia, a Palavra de Deus. E olha, nós estamos vivendo num tempo muito oportuno e muito proveitoso para isso. Um tempo que vai mudar um pouco agora, nesta semana, aqui em Londrina. O comércio volta aí parcialmente no seu horário. Muitas pessoas retornarão às suas atividades de forma um pouco reduzida. Mas o fato é que nós ainda continuamos num tempo de isolamento, de um certo cuidado, de uma aproximação, um aconchego maior com a família. E esse é um tempo de nós aproveitarmos para nos debruçarmos na Palavra de Deus. Até porque, fico pensando, nós estamos caminhando aqui na Filadélfia em 21 dias em jejum e oração, um propósito, uma campanha de intimidade com Deus, e a cada devocional, a cada leitura da palavra voltada à intimidade com Ele, Pai nos chama para um tete-a-tete. E isso acontece quando nos debruçamos o nosso coração, a sua palavra, e abrimos o nosso ouvido espiritual para ouvir a sua voz. Então é um tempo oportuno que eu e você possamos ser encorajados a conhecer mais, a apreciar mais e valorizar mais a Bíblia, a nossa Bíblia, a Palavra de Deus. Por isso eu quero falar o seguinte, a Bíblia, ela tem uma composição, ela é um livro, não vou dizer que é um livro como qualquer outro, mas é um livro físico e ao longo da história ela foi sendo escrita, ela foi sendo compilada e com certa forma, homens e até mulheres comporam a Bíblia ao longo da história, mais de 1000 anos de história, e nós temos hoje uma Bíblia que ela contém 66 livros, e eu até brinquei há um tempo atrás aí pelo WhatsApp, até mesmo postei no Facebook, porque nós estamos num tempo e aí que muita gente aproveita para assistir um filme, um seriado, e aí entrar numa aventura longa, de repente aí num seriado de 20 episódios, 40 episódios, 50 episódios, e assim vai, infinitas temporadas, e às vezes até faz um propósito, um desafio, eu vou chegar até o final, eu vou terminar essa série. E, obviamente, não tem nenhum problema com isso, nenhum erro, né? Eu mesmo já fiz isso algumas vezes, até com a Fabi em casa. Mas tem uma série muito interessante que nós temos fácil acesso a nós, que ela contém apenas 2 temporadas, a antiga temporada e a nova temporada. A antiga temporada tem 39 episódios e a nova temporada tem 27 episódios. E é uma saga de amor profundo, impressionante, do começo ao fim. E sabe o que mais? O ator principal, ele não só está presente desde o início até o fim, como no fim ele é vitorioso, e aqueles que participam com ele acabam sendo vitoriosos também com a graça dele. Eu estou falando da Bíblia,
porque ela é dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento, e no Antigo com 39 livros, no Novo com 27. E olha que interessante, na época de Jesus, na época ali do próprio Novo Testamento, não havia ali, só havia o Antigo Testamento. Então Jesus e os apóstolos, e a igreja primitiva, de certa forma, depois começou a vir as cartas dos apóstolos, mas no início eles só tinham o Antigo Testamento. Então as escrituras para eles eram o Antigo Testamento. E eram chamados de escritura. Jesus vai falar isso quando ele está a caminho de Emaús, com os 2 discípulos que estão voltando de Jerusalém, após a morte de Jesus, estão voltando de Jerusalém para a sua cidade Emaús, e Jesus aparece junto com eles no meio do caminho e começa a conversar, bater um papo, e esses rapazes não entendem o que Jesus está falando, porque Jesus começa a mostrar a eles que as Escrituras, o Antigo Testamento, os livros históricos, os profetas e os salmos, os livros de sabedoria, toda a Escritura do Antigo Testamento falava de Jesus e já anunciava a morte e a ressurreição dele. Jesus fala das Escrituras. E é interessante que o Antigo e o Novo Testamento, eles não são organizados por ordem cronológica. Gênesis não foi o primeiro livro escrito. Há um consenso entre os estudiosos de que o Jó, por exemplo, foi um livro escrito muito antes do que Gênesis. Mas o fato é que a Bíblia está organizada em ordem temática. E olha que interessante, o Antigo Testamento ele se divide, o Antigo Testamento nosso hoje, da igreja evangélica, da igreja cristã hoje, ele se divide assim: Pentateuco, de Gênesis a Deuteronômio, livros históricos, que vai de Josué até Ester, com 12 livros, os livros poéticos, que vai de Jó a Cântico dos Cânticos, contendo 5 livros, os profetas maiores, que vai de Isaías a Daniel, também contendo 5 livros, e os profetas menores, e aí terminando o Antigo Testamento, que vai de Oséias a Malaquias, contendo 12 livros. Estou só te dando algumas informações para a gente poder conhecer um pouquinho, panoramicamente, o que é a Bíblia. E o Novo Testamento, ele foi escrito até o final do 1º século. Olha que interessante. Jesus morreu, ressuscitou, e com a vida de Jesus é contado o depois de Cristo, né? Então, até 100 anos depois de Cristo, foi que terminou-se todos os livros do Novo Testamento, ou que todos os livros do Novo Testamento que nós temos hoje nas nossas Bíblias, foram escritos até o término do 1º século. E por tradição, os estudiosos vão dizer isso, o Evangelho de Marcos, que ele é o 3º evangelho na nossa Bíblia, porque lembra, não está cronologicamente em ordem, mas está por ordem temática. O Evangelho de Marcos ele foi escrito primeiro que Mateus e Lucas, tanto que Mateus muito provavelmente usou o Evangelho de Marcos para escrever o seu próprio Evangelho. Ele teve como base o Evangelho de Marcos e também Lucas, assim como também João, em algumas partes. A maioria das 13 cartas de Paulo, as 13 cartas do apóstolo Paulo, não são 14, porque muitos intitulam Hebreus como a carta de Paulo, mas não há uma definição e não há uma posição firme que possa provar que o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Hebreus. Por isso que nós temos, então, 13 cartas do apóstolo Paulo, e que vai de Romanos até Filemão. E elas foram escritas primeiro que os evangelhos, a maioria delas. Olha que interessante. Nós temos os evangelhos no início do Novo Testamento e depois as cartas paulinas. Mas o fato é que muitas cartas do apóstolo Paulo foram escritas antes dos evangelhos. Interessante isso. E pela consciência, pela consistência, exatidão e credibilidade, olha, fixe nessas palavras, consistência
exatidão e credibilidade. Por conta desses 3 critérios, os livros do Novo Testamento que nós temos hoje, eles foram canonizados como escritura sagrada junto com o Antigo Testamento, pelos pais da igreja, que são os pós-apostólicos. O que é isso? Após os apóstolos, após a era dos apóstolos, quando eles faleceram, e aí veio os pais da igreja, homens que sucederam os apóstolos na direção, no governo, na administração, no cuidado das igrejas, ali na região em que elas estavam sendo expandidas, eles são chamados de pais da igreja, porque são os pais apostólicos. E esses homens, eles tiveram em primeira mão as cartas dos apóstolos, em primeira mão, e houve um consenso entre eles de que estas cartas que nós temos hoje, elas eram cartas que se referiam como a escritura sagrada, porque elas tinham consistência, exatidão e credibilidade. E essas cartas, elas rodavam as igrejas compartilhavam essas cartas, e havia unanimidade na tradição da igreja cristã no início, em reconhecer essas cartas como palavra de Deus. E o Novo Testamento ele se divide pelos evangelhos, que vai de Mateus a João. Depois vem um livro que é chamado livro histórico, que é Atos dos Apóstolos. Depois vem as cartas de Paulo, de Romanos a Filemão. Depois as cartas ou as epístolas gerais, que foram escritas por alguns outros apóstolos, e vai de Hebreus a Judas. E depois a última carta, a última epístola, Apocalipse, que é chamado o livro profético, e encerra o Novo Testamento. E é interessante que, então, só para você entender que a Bíblia ela é dividida, organizada tematicamente, ela começa com Gênesis, o início, a origem, e termina com Apocalipse, a revelação ou o fim das coisas. Bom, nós falamos da composição da Bíblia, agora eu quero falar sobre a singularidade da Bíblia. E eu quero lembrar você que a minha intenção aqui é encorajar você para que você, nesse tempo, na sua casa, com a sua família, você possa desfrutar, apreciar e valorizar a palavra de Deus. A Bíblia ela é singular. O que isso significa? Ela é um livro sem igual, especial. Não há qualquer livro na face da terra, não houve na história semelhante à Bíblia. E olha que interessante, pense bem. Há quantos anos atrás, há quantos séculos, há quantos milênios atrás, desde os seus primeiros escritos, a Bíblia tem sido conservada, preservada, ela tem sido, de certa forma, preservada pelo próprio Deus, porque é a palavra dele. Então ela é singular. Mas olha que interessante, eu separei algumas palavras que começam com a letra I, que possam servir de inspiração a você. A Bíblia ela é inspirada pelo Espírito Santo. E o apóstolo Paulo vai falar isso a Timóteo, na sua segunda carta, Timóteo, no capítulo 3,16, toda a escritura é inspirada por Deus. Pedro também vai falar isso na sua segunda carta, no capítulo 1, versículo 21, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo. Mas a Bíblia, além de ser inspirada, ela é inerrante. Por que ela é inerrante? Ou seja, ela não erra, não pode errar e não vai errar. Por quê? Porque ela é a verdade. E Jesus falou isso, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Se ela é a verdade, ela é inerrante. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é infalível, infalível. Ela é a nossa infalível regra de fé e prática. Infalível pode ser um sinônimo de inerrante, mas enfatiza que ela é a nossa regra única, verdadeira, absoluta e intransferível, regra de fé e prática. O apóstolo Paulo fala em Romanos 15:4, pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito. Foi escrito para o nosso ensino, foi escrito.
a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. E olha, ele vai dizer ainda, lá no versículo 17 de 2 Timóteo 3, que a palavra de Deus ela foi inspirada para quê? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Além de ser inspirada, inerrante, infalível, ela é interpretada por si mesma. O que é isso? Há um conceito da teologia e das artes de quem estuda a palavra de Deus, para pregar. Nós aprendemos isso no seminário, na faculdade de teologia, nos livros de teologia, que é o seguinte: a Escritura interpreta a Escritura. Ela por si só se interpreta a si mesma. Sabe por quê? É só você reparar quando você pega em Mateus, e o Evangelho de Mateus é recheado de citações do Antigo Testamento, dizendo, olha, Jesus cumpriu isso, Jesus cumpriu aquilo, Jesus, ele preveu isso, preveu aquilo, ele fez. Ele vai citando. E quando você estuda um conceito, um princípio, um valor da palavra de Deus no Novo Testamento, é automático, ou então você é, de certa forma, impelido a ir até o Antigo Testamento para poder confirmar ou para poder, de certa forma, estruturar esse pensamento, essa ideia. A Bíblia interpreta a si mesma. Por isso que ela não pode errar, por isso que ela é inerrante e infalível. Mas a Bíblia também é indispensável, sabe por quê? Porque ela revela a vontade de Deus. A Bíblia revela a vontade de Deus. E aqui está um segredo fantástico. Porque nós, muitas vezes, nos esquecemos desse detalhe. E nós olhamos ou lemos a Bíblia simplesmente como um livro qualquer, na intenção de simplesmente conhecê-la. Mas não é só conhecer o conteúdo, é entender e procurar assimilar o que é que Deus está querendo de nós. E Ele revela a vontade dEle aqui na palavra dEle. Ela também é incomparável por sua perfeição e excelência. Incomparável por sua perfeição e excelência. Salmo 19 vai trazer uma lista de referências enaltecendo a Bíblia, a palavra de Deus, mas olha o que diz o versículo 7, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Além de ser incomparável, ela é indestrutível, porque a sua mensagem é eterna. Lembra que eu falei que ela tem sido conservada e preservada? Há um forte empenho e trabalho da igreja ao longo da história por cuidar e preservar da Bíblia Sagrada. Mas antes disso e acima disso, há a mão de Deus cuidando e preservando da sua palavra, para que a igreja a pregue, a viva e possa então levar ao mundo. Ela é indestrutível porque ela tem uma mensagem eterna. Olha Salmo 119, 89, para sempre, ó Senhor, está afirmada a tua palavra no céu. E também, quando, versículo 160, as tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. A palavra de Deus é eterna, ela é indestrutível, mas ela também é irrevogável. Irrevogável, a palavra de Deus não volta atrás, ela não volta vazia. A palavra de Deus, ela é lançada, ela é soprada, ela é falada, ela é escrita para um propósito. E ela é irrevogável pela fidelidade das suas promessas. Josué diz o seguinte: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Todas as promessas ditas a Israel se cumpriram. E sabe de uma coisa? Todas as promessas em relação à igreja, em relação a Cristo, em relação ao mundo, está se cumprindo. Está se cumprindo. E há uma promessa ainda maravilhosa e gloriosa que vai se cumprir, que é a volta do nosso Senhor Jesus. E a própria palavra nos garante isso.
além de ser irrevogável, ela é inegociável. Inegociável. É inadmissível nós trocarmos a Bíblia por qualquer outro conceito, ideologia, princípio, valor humano, racional, que não seja a palavra de Deus, que é eterna. A palavra de Deus é inegociável, e olha o que o salmista vai dizer. Ela é negociável pelos seus ricos valores e princípios. Amo os teus mandamentos mais do que o ouro refinado. E Josué vai dizer também, lá no capítulo 1, no versículo 8, falando do valor da palavra de Deus. Aliás, não é Josué, no versículo 8, por favor. Josué 1:8. É Deus falando com Josué, para que ele persevere e permaneça na palavra, porque essa palavra tem rico valor. Olha lá. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. A palavra de Deus tem valor, ela é inegociável, mas ela também é incontestável, por suas puras e absolutas verdades. Isso tem a ver com a sua veracidade. A palavra de Deus é a verdade. Ela contém a verdade, ela se torna a verdade, ela é a verdade. Seja como você quiser entender, a palavra de Deus, ela é verdadeira. Ela é incontestável. Muitos homens, mulheres no passado, muitas escolas, muitas faculdades, muitas teologias surgiram, muitas ideologias tentaram deturpar, tentaram contornar o conceito, o ensinamento da Bíblia, mas todos eles faliram, todos eles não tiveram êxito, porque a palavra de Deus é incontestável, porque não é a nossa palavra, é a palavra de Deus, ela é eterna. Mas a palavra de Deus, para que nós possamos compreendê-la e entendê-la, nós precisamos da iluminação do Espírito Santo. Isso o salmista vai dizer no Salmo 119, 130, a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Nós precisamos da revelação, dessa iluminação, se ela é uma palavra que foi escrita por seres humanos, mas inspiradas pelo eterno Deus, pelo Espírito Santo, inspirados eles foram, não que eles perderam a sua consciência, a sua razão quando estavam escrevendo, mas eles foram impulsionados, e a palavra inspirar no sentido de serem criativos por uma força eterna e maior, a relatarem e a registrarem todas as verdades daquilo que Deus estava planejando e construindo na história da humanidade. Para que nós possamos entender essa palavra que é de Deus, nós precisamos da iluminação do Espírito. Por isso que nós sempre quando vamos lê-la, estudá-la, fazer uma devocional, é importante sempre antes, Senhor, fala ao meu coração, abre os meus olhos, abre o meu entendimento, Senhor, me permita enxergar, ver, conhecer, perceber as verdades que o Senhor tem para me mostrar e para me revelar, o que o Senhor quer me ensinar. Essa oração sempre é necessária. A Bíblia, ela é instrução para a vida plena, de uma forma que nós possamos glorificar a Deus. Ela é a instrução para a vida plena e que glorifica a Deus. É isso que ela propõe. Lembra de 2 Timóteo 3, 16, 17? Nós já lemos. Olha só que interessante. Ideologias não a definem, nem a engessam. Não. Ideologias, idiosincrasias, sabe? Razão humana, o ser humano tentando engessar a palavra eterna em conceitos
falidos, humanos. Não, ela não pode ser engessada, ela não pode ser travada por simples ideologias. A palavra de Deus é pura e verdadeira. Mas olha que interessante também, ignorantes e inconstantes a desconsideram, deturpam e distorcem, ou pelo menos tentam fazer isso. Mas eles fazem isso para a sua própria destruição. Olha que interessante. Pedro está falando aqui de algum escrito de Paulo, que ele considera como difícil de entender, e alguns homens, tentando se aproveitar desse difícil entendimento, deturpam aquilo que Paulo escreveu, e nessa época nós já entendemos que os escritos de Paulo já eram tidos como a Escritura Sagrada. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Olha só que legal. A Bíblia, ela tem supremacia. A Bíblia é suficiente. A Bíblia é surpreendente. Ela tem supremacia sobre a igreja e sobre o mundo. Supremacia. Ela está acima. Ela tem autoridade. Não é a palavra de Deus que está abaixo da igreja. É a igreja que está abaixo da palavra e se submete à sua verdade, se submete aos seus princípios, aos seus valores. O mundo também, se não reconhecidamente, um dia terá que reconhecer a palavra como palavra de Deus, porque Cristo, que é a palavra revelada, o apóstolo Paulo fala em Filipenses 2, que um dia todo o joelho se dobrará diante dele, e o Senhor Jesus Cristo é a própria palavra revelada. Além de ser suprema, de ter supremacia, a Bíblia é suficiente para a salvação eterna. Tudo que nós precisamos saber, tudo que nós precisamos conhecer, tudo que nós necessitamos em relação à vontade de Deus, ao conhecimento de Deus, ao conhecimento da graça dele e da salvação, já estão aqui suficientemente reveladas, escritas, conservadas, preservadas. Não precisamos de mais nenhum escrito. Não precisamos de mais nenhum conceito, não precisamos de mais nenhuma carta magna, não precisamos de mais nada além da palavra de Deus, mas com a iluminação do Espírito Santo, para nos ensinar e nos ajudar a entendê-la. A palavra de Deus, ela é surpreendente para o pecador arrependido. Quantos relatos nós temos, quantos testemunhos nós vemos na própria igreja local, ou às vezes presenciando uma pregação pela internet, ou vendo um filme, talvez, evangélico, nós vemos pessoas que se rendem a Cristo simplesmente por lerem nas Escrituras aquilo que Deus planejou para eles, porque ela é uma carta de amor, ela surpreende o pecador arrependido que se dobra diante de Deus, reconhecendo a sua pequenez, o seu pecado. Essa é a palavra de Deus, a singularidade dela. Mas eu quero falar sobre a sua autoridade. Deus é o seu autor. A sua autoridade não depende do testemunho humano. 1 João 5,9 diz o seguinte: se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que Ele dá acerca de seu Filho. E nós vamos ver à frente que o seu Filho é a própria palavra. Deus é o autor da Bíblia. A autoridade da Bíblia consiste em que Deus mesmo é o seu autor. Não foi o ser humano. Não é o ser humano. A autoridade da Bíblia também, ela consiste e está no fato de que ela é a palavra de Deus. E deve ser recebida como tal. 1 Tessalonicenses 2,13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus,
acolhestes, não como palavra de homens, e sim como, em verdade a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. A palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Olha só, Karl Barth, no seu livro Introdução à Teologia Evangélica, ele vai dizer o seguinte, que a palavra de Deus é a palavra que Deus falou. E não só é uma palavra que Deus falou, mas é uma palavra que Deus fala e vai continuar falando. Porque, olha que interessante, o pastor Silas, que sempre frisa isso a nós, que a Bíblia é o único livro que nós temos o próprio autor presente. Enquanto estamos lendo, nós temos o autor presente conosco. E, de certa forma, ele mesmo nos ajudando a entender o próprio livro que ele deu, que ele falou, que ele soprou. A Confissão de Fé de Westminster, eu quero trazer aqui um texto impressionante, que é de um documento antigo da nossa igreja, oriundo da Reforma Protestante, um pouco depois. A Confissão de Fé de Westminster diz o seguinte: a suprema excelência do seu conteúdo, a eficácia da sua doutrina, a majestade do seu estilo, a harmonia de todas as suas partes, o escopo do seu todo, que é dar a Deus toda a glória, a plena revelação que faz do único meio de salvar-se o homem, as suas muitas outras excelências incomparáveis em completa perfeição, são argumentos pelos quais abundantemente se evidencia ser a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Mas sabe por que a Bíblia tem autoridade? Porque a centralidade de sua mensagem é Cristo. A centralidade, a essência, a Bíblia, ela gira em torno de uma só pessoa, que é o Senhor Jesus Cristo. Toda a Bíblia se refere a Ele, e nós já falamos desse texto, Lucas 24, 44, quando o próprio Jesus anuncia aos discípulos no caminho de Emaús: toda a Bíblia já vem falando de mim, vocês não entendem? Então Jesus mostra a eles detalhadamente. Ele mesmo é a palavra de Deus. Olha que impressionante. O Evangelho de João nos traz uma revelação logo de início no seu Evangelho, dizendo para o espanto de todos aqueles que não se submetiam à palavra de Deus, ou que tentavam deturpar a palavra de Deus, o apóstolo João dizia o seguinte: no princípio era o Verbo. E lá no versículo 14 ele vai dizer: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Aquele que era a palavra de Deus, o Verbo de Deus, aquele que estava com Deus, porque Ele mesmo é Deus, estava desde o início na criação de todas as coisas, e através dele, Deus fez todas as coisas. O Senhor Jesus é o centro da Bíblia Sagrada, por isso a Bíblia tem autoridade, porque Cristo é o Senhor. Mas a Bíblia tem poder. Sabe por que a Bíblia tem poder? Porque ela é poderosa para salvar. 1 Timóteo 4, 13 e 16 diz: até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação ao ensino. Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, preserva, enfatiza, não perca de vista o ensinamento das Escrituras, não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. O 15. Seja diligente nestas coisas. Que coisas? Na pregação da palavra, na leitura, no ensino. Dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. E olha o 16 que vai dizer: atente bem para a sua própria vida e para a doutrina. Que doutrina? As Escrituras. Perseverando nesses deveres, pois fazendo isso, você salvará tanto a si mesmo, como aos que o ouvem. A palavra de Deus é poderosa para a salvação. A palavra de Deus é
poderosa para a libertação, e Jesus fala isso em João 8, 31, 32, dizendo das suas próprias palavras, do seu ensinamento. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, e quem é a palavra? Ele é a palavra. E ele fala também em alguns trechos que ele fala aquilo somente que ele ouviu do Pai. Então ele é a própria palavra revelada. Ele é a essência de tudo, ele é a centralidade de tudo. E ele fala, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Estar em Cristo, crer em Cristo, confiar nas suas palavras, é um caminho do discipulado nele, mas é também o poder para a libertação. A palavra de Deus ela é poderosa também para a transformação. Hebreus 4:12, um texto muito conhecido da igreja, fascinante, diz o seguinte: pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus é a ferramenta do Senhor para nos transformar, porque ela vai no âmago da nossa intimidade, do nosso eu, ela vai no mais profundo do nosso ser, aonde só a palavra de Deus pode chegar, a fim de nos transformar, julgar os nossos pensamentos, nossas intenções, nos colocar diante de Deus, que tudo vê. Passa o versículo 13, por favor. Olha o que vai dizer, complementando, versículo 13, por favor. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. E a palavra de Deus nos coloca diante dele e nos leva a essa transformação, a fim de que estejamos na justiça dele, justificados por ele através de Cristo. A palavra de Deus é poderosa ainda para a santificação. Jesus disse isso na sua oração sacerdotal, quando ele intercede pela sua igreja, e intercede por mim e por você. João 17:17, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Através dela nós nos santificamos, porque nós entendemos e conhecemos a vontade de Deus. Mas sabe de uma coisa? Qual deve ser a nossa atitude em relação à palavra? Qual deve ser a nossa atitude? Eu quero ler aqui rapidamente. Se os irmãos puderem colocar aí Salmo 119, versículo 1. Salmo 119, versículo 1. Vamos ler o 1 e o 2. Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. Qual deve ser a nossa atitude, a nossa postura em relação à palavra de Deus? Amá-la, apreciá-la, valorizá-la, buscá-la, conhecê-la. Por isso preste atenção, a nossa atitude deve ser crer e obedecer, crer e conhecer, receber e respeitar, manusear e memorizar, desejar e desfrutar. Nós precisamos também observá-la, mas não só observá-la, obedecê-la. Nós precisamos amá-la, mas não só amá-la, nós precisamos aplicá-la às nossas vidas. Nós precisamos, e isso deve ser a nossa atitude, praticá-la. E praticando, devemos proclamá-la. Nós devemos sim lembrar dela, mas também devemos ler ela. Nós devemos meditar nela, mas não só meditar, mergulhar nela, mergulhar. Nós precisamos, isso deve ser a nossa atitude, ver a palavra de Deus com os olhos espirituais desvendados, mas não só isso, nós precisamos e devemos desejar vivenciar essa palavra nas nossas vidas, nas nossas casas, nos nossos lares, nas nossas famílias. Portanto, qual deve ser a nossa atitude?
ler e estudar. Ler e estudar a palavra de Deus. Não perca tempo, meu irmão, minha irmã. Não desperdice a oportunidade. Não despreze a palavra de Deus. Receba a vida lendo sua Bíblia. Leia sua Bíblia para viver. Encontre Cristo na palavra de Deus e deixe que a palavra de Deus revele Cristo a você. Não perca tempo, meu irmão. Aproveite o tempo que você tem em sua casa, com sua família, na medida que você puder. Seja de madrugada, de manhã, à tarde, à noite, não importa. Seja no banheiro, no quarto, não importa. Aproveite, leia a palavra de Deus. Nós temos diversas ferramentas hoje nos dispositivos móveis que nos auxiliam, nos tornam acessíveis à palavra de Deus, a calendário de leitura bíblica, leitura diária, enfim, devocionais. Aproveite, irmãos, aproveite. Nós precisamos valorizar, conhecer e apreciar a nossa Bíblia, porque ela é a palavra de Deus e revela a vontade do Senhor para nossas vidas. Amém? Em nome de Jesus. Enquanto o pastor Ricardo já vem aqui, eu quero só orar rapidamente. Pai, obrigado, porque o Senhor é maravilhoso e a Tua palavra revela isso a cada dia, Senhor. Que o Senhor possa mesmo, Deus, quebrantar o nosso coração, nos fazer voltar cada vez mais para a Tua palavra, a fim de o conhecermos e a fim, Deus, de conhecermos a Sua vontade, que é maravilhosa, é soberana, é perfeita, é agradável, em nome de Jesus. Amém.